realizado sob controle. Direção casinha. Sol bem forte. A tarde mudou bastante em relação ao dia. Saindo um pouquinho mais cedo, porque tenho, bom, primeiro que tudo sob controle, tudo realizado, nenhuma pendência. Eu até encurtei um pouquinho meu horário de almoço para sair um pouquinho mais cedo porque às 7h30 mais ou menos eu vou sair. Vou lá bater um papo com o Sidney, com o Julião, Júlio César, meus amigos queridos. E eu quero ficar uma meia horinha a mais com o meu pitoquinho, brincar um pouquinho mais com ele. Ontem estava bem geladinho, agora tá bem quentinho. Essa luva inclusive tá a mais, não precisava ser ela. Aí daí. Boa tarde, senhores. Ai. Sol de frente assim vai irritando a gente, né? Vamos nessa. Tô com uma preguiça de falar. Tô um pouco cansado. Consegui fazer academia hoje de novo. Muito bom, muito bom. Que a gente vai vendo a resistência do corpo voltar, a gente ter um pouquinho mais de facilidade para fazer uma coisa ou outra. Isso é legal. Um rato, uma doninha, sei lá o que é isso. É aquele bicho do Era do Gelo, né? Acho que ele é uma doninha, né? É assim. Eu gostaria de ter mais assuntos, mas eu não tenho muitos.
Então eu tô aqui. Lá no começo dos filmes que eu fazia, eu fiz um relato sobre Corinthians, sobre a minha visão do que aconteceu no Corinthians aí nos últimos tempos e tudo. E depois provavelmente eu apaguei, ainda estava fora dos padrões, eu apaguei, eu não tenho nenhum registro. Tô com isso, que é meio seletivo. E também tem uma coisa para falar sobre igreja, religião e tudo mais. Então, eu acho que pelo bem da variação, né, da diversidade que eu tanto defendo, eu preciso sair um pouquinho do tema da religião, para ser mais justo comigo mesmo, inclusive. Então, vou fazer uma retrospectiva das coisas que eu lembro sobre o Corinthians, algumas questões que eu gosto de falar sobre isso, alguns conceitos, alguns entendimentos que eu tenho dos fatos históricos aí do Corinthians, né? Bom, eu comecei a torcer pro Corinthians em 1976, no dia em que o Corinthians ganhou do Fluminense a tal da invasão corintiana. Houve um momento na minha casa que nós tínhamos... a minha mãe estava confortável financeiramente, nada. Tinha o seu carrinho velho e a casa era alugada, mas tínhamos muito conforto. E minha mãe tinha condições de ter uma empregada. A empregada morava em casa, a Ana. Um dia, se eu tiver coragem, eu conto sobre a Ana. Alguns outros assuntos. Mas, inicialmente, eu falo que ela foi a responsável por eu começar a torcer pelo Corinthians. Eu tinha meus 7 anos de idade, provavelmente. Não ligava para futebol, não entendia. Não tinha homem adulto em casa. O Mauro nunca ligou, nunca prestou muita atenção. Várias conversas aqui. Vou ter que parar daqui a pouco para ver do que se trata. E tinha acontecido aquilo do Corinthians ir para a semifinal daquele campeonato de 76. E tinha aquela mística fila de 22 anos, sem título, nunca tinha sido campeão brasileiro, e, enfim. E essa empregada me perguntou se eu torcia, se eu gostava de futebol. Eu falei que não sabia, não ligava, não entendia. Ela falou: torce pro Corinthians, porque o Corinthians há muito tempo não ganha, tem uma torcida bonita, tudo, enfim. E aí eu, naquele momento, falei: tá bom, eu torço pro Corinthians. Eu fui fiel àquilo lá, ali fiquei e tudo certo. Alguns dias depois foi o tal do jogo da invasão corintiana, Maracanã, se eu não me engano, mais de 70 mil corintianos no Maracanã. Hoje não cabem 70 mil ao todo no Maracanã. Nossa, mas vocês são rápidos, são bacanas, hein? Agora você vai pra lá de novo, né? E acabou que naquele ano, isso eu só fui saber depois, né? Muita coisa do que eu tô falando aqui já desde o começo. Eu não prestava atenção, não sabia. Eu tinha 6, 7 anos de idade, pô.
Corinthians ganhou do Fluminense, se eu não me engano, nos pênaltis. Goleiro Tobias, lendário goleiro Tobias. E foi jogar a final contra o Inter de Porto Alegre. Só que naquela vitória contra o Fluminense, naquela passagem pra final, tchau, nós. Ruinzinha ela, não? Minha mãe, por farra, por brincadeira, nos pegou e a gente foi pra Paulista comemorar. Era um costume. Os títulos ou em vitórias importantes dos torcedores irem pra Paulista. Não só do Corinthians. Mas como aquela questão do Corinthians não tinha título há muitos anos, essa passagem pra final já foi meio que um título, né? E teve muita festa, muita farra, muita comemoração. E nós fomos pra lá, por incrível que pareça. Hoje minha mãe não admite, mas ela é São Paulina. Ela gosta de São Paulo. E não gosta do Corinthians. Provavelmente depois da associação do Corinthians ao Lula, né? E eu compreendo isso. O Corinthians acabou perdendo aquele campeonato. O Inter de Porto Alegre era como se fosse, a comparação naquele ano de 76, de Corinthians e Inter disputando um título, era você colocar hoje sei lá, você colocar Barcelona contra Figueirense. Era mais ou menos isso. Só tinha cracaço no Inter. O maior astro do Inter, jovem, cabelo encaracolado, loirinho, chamado Paulo Roberto Falcão. E mais todo um timaço, Figueroa e companhia. É realmente um time de dar inveja, quase imbatível aqui no Brasil, aquela formação feita. Eu tenho quase certeza, né? E, se eu não me engano, o Corinthians perdeu de 2-0 um dos jogos, enfim. Eu não lembro, mas não me fez grande diferença. E a brincadeira eu não cheguei a pegar brincadeiras e gozações de amigos, nem nada disso, porque éramos muito pequenos e no meu tempo, ali na região, não tinha muito isso, assim. Eu não me lembro desse tipo de comportamento, de gozação ou coisas assim. Ou até brigas por isso, né? Mas aí chegou 77 e o Corinthians finalmente saiu da fila, 23 anos depois, que o título tinha sido em 54, que foi o título tal do quarto centenário, né? Da cidade de São Paulo. E depois disso só em 77. Depois de 77 era um time... Uma das coisas engraçadas do Corinthians é que esses 22 anos sem ganhar nenhum título, ele foi aumentando a torcida, foi ganhando a simpatia. Existia uma característica que era muito básica: num tempo de futebol menos milionário, num tempo de futebol gerido por
políticos torcedores, mais ou menos o que acontece hoje, mas hoje tem uma fiscalização um pouquinho maior, só um pouquinho. E aí a partir disso, quase todos os anos, tudo certo, foi campeão em 79 de novo e tal. As gozações sempre existiram, né? Aquele timaço de 82, 83, né? Que tinha Casagrande, Sócrates, Birubiru, Zé Maria. Não, Zé Maria foi até 70 e alguma coisa, vai, 78 por aí. 79 acho que ele ainda estava lá. Depois ele treinou o Corinthians, inclusive. Enfim, não está sendo nada interessante isso que eu estou contando, né? 79 foi campeão paulista. Aí eu já tinha 10 anos de idade. Aí eu já sofria um pouco mais. A final de 79 parece que perdeu o segundo jogo da Ponte. Depois foi disputar o último jogo e aí ganhou, enfim. Eu já estava um pouco puto, já tinha gozação, amiguinho da escola e tudo mais. E o Sócrates foi inesquecível, realmente. Já falei sobre ele aqui, não só como jogador, mas como jogador também foi um cara genial, formidável, uma concepção diferente de jogador em todos os aspectos. E foi um belo de um time, só que aquele time de 83 eu me lembro, semifinal, foi o terceiro lugar do campeonato, semifinal, foi campeão de 82, campeão paulista de novo, e na verdade campeão paulista 82 e 83, e aí 83 muito forte no Brasileiro, era apontado como um dos favoritos e tudo mais, era um belíssimo time. Era um excelente time. Jogadores de nível de seleção, jogadores muito fortes. E foi até a semifinal e perdeu pro Grêmio. Nossa. Lembro, em 82 eu já havia chorado. Chorei pelo Brasil na Copa do Mundo. Avião. Uma pausinha no Corinthians para falar da seleção que tinha Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Tinha Toninho Cerezo, tinha Falcão, tinha Sócrates, tinha Zico, tinha Éder Aleixo, tinha Serginho Chulapa. Era simplesmente sensacional. Não sei se eu esqueci algum, é possível, mas são quase todos esses. E na reserva tinha Dirceu, enfim. O time meteu 3-1 na Argentina, com facilidade, e saiu perdendo para Itália, 3-2, a tragédia do Sarriá. Paulo Rossi fez os 3 gols, acabou com a gente. Eu chorei bastante, naquele dia eu chorei bastante. E aí em 83, na semifinal do Brasileiro, o Corinthians foi eliminado pelo Grêmio e também saiu do Campeonato Brasileiro. E foi justamente o último campeonato do Sócrates pelo Corinthians, que ele foi para a Itália. Ele participou ativamente do movimento das diretas já, depois ele foi para a Itália. E aí existia aquela coisa de Corinthians, um time tão grande, sempre montando times tão fortes, mas nunca tinha sido campeão brasileiro. E aí São Paulo, Palmeiras, Santos. Não, Santos acho que não tinha sido campeão nos moldes do brasileiro depois de 70. Não me lembro. Acho que não. Enfim, tinha muita gozação, mas tinha pouco santista. Há que se lembrar que tinha poucos santistas. Na década de 80, até o início da década de 90, meio da década de 90, tinha muito pouco santista.
Enfim. E aí veio aquela pressão por brasileiros, mas sempre beliscava um títulozinho paulista. Sempre. Foi 82, 83, depois 88, eu já estava no quartel. Olha o estilinho. Isso é 2011, caramba, tá zeradinho. Zeradinho, 2011. Tá bonito. 88. E aí, se eu não me engano, chegou 90, que é lendário, é marcante pro torcedor do Corinthians, a questão de que é o primeiro título brasileiro. Ainda era mata-mata, em 90. Na verdade foi mata-mata até 2003, se eu não me engano. Acho que é isso. Depois nunca mais voltou. Ainda bem. Embora eu acho que, principalmente 90, em pontos corridos a gente tava danado, né? Mas enfim, era outro contexto, outra concepção. E aquele time era um time mega esforçado, bem montadinho, retranqueiro. Nossa, que medo, mano. Retranqueiraço. Feio. Jogadores que não jogariam em outros times grandes. E... passou assim, tipo assim, os 8 primeiros disputavam quartas de final, semifinais e finais. 0-0 lá e 1-0 aqui, gol de falta do Neto. Basicamente era isso, não só gol de falta, o Neto jogou. O Neto, ele chegou ao Corinthians dispensado por São Paulo e Palmeiras. Ao que parece ele era palmeirense, eu gostava muito do Palmeiras. Folgado, indisciplinado e tal. Alguém conseguiu segurar a cabecinha dele e ele ficou de boa naquele ano. E enfim, o cara jogou tudo e mais um pouco. E não foi pra Copa. Não que tivesse grandes craques ou que se ele fosse o grande craque, mas o técnico que a gente tinha, que era o Sebastião Lazzaroni, era um horror. Então o Neto não tinha nada a ver com o esquema que o Lazzaroni queria. O Lazzaroni queria 11 defensores, né? Mas enfim, não vou falar da seleção brasileira, não. Das seleções do Corinthians. E aos trancos e barrancos, passou pelo Bahia, passou pelo Atlético Mineiro, se eu não me engano, não me lembro se é, acho que é. E depois passou pelo... Chegou na final contra o São Paulo. 2 jogos, 2 domingos. E... primeiro jogo 1-0, se eu não me engano. Gol do Wilson Mano, eu acho, queixadão. E segundo jogo 1-0, gol do Tupanzinho. Fabinho chutou, o Zete não segurou, defendeu e soltou. E o Tupanzinho enfiou a perna lá no meio, fez uma puta jogada. Aí depois ele enfiou a perna lá e pôs a bola pra dentro. Foi os 2 jogos 1-0, foi campeão, primeiro título de campeão brasileiro do Corinthians. Eita, mas como eu zoava. Beleza. Passou, campeão brasileiro, finalmente. Aí começou a outra gozação. E Libertadores? Em 90, na boa, só tinha o Santos. Em 90. Mas o que aconteceu é que logo depois, 92, 93, São Paulo catou duas Libertadores. Virou o Santos com 2 e o São Paulo com 2. Aquele timaço do São Paulo, Raí, Miller e companhia. Tele Santana.
né? E aí 93 foi um ano marcante também, pelo Paulista e pelo Brasileiro. O Corinthians mais uma vez com um ótimo time, Viola, Neto, enfim, e mais uns grossinhos lá e tudo certo. Mas era um time forte, bem treinado e tudo. E o Corinthians... Eu me lembro que em 93 eu fui em todos os jogos do Corinthians. Todos os jogos que o Corinthians... Eu trabalhava e solteirão, tranquilo, beleza? Quarta noite ou domingo, jogo que o Corinthians jogava aqui, eu ia. Sem problemas. E eu costumava dizer isso. Nunca fui num jogo... Quando eu vou no jogo, o Corinthians ganha. Ou, na pior das hipóteses, o Corinthians não perde. Ele empata raramente. Mas a maioria dos jogos ganhava. Demorou bastante para eu ver uma derrota do Corinthians. Demorou bastante. E eu não vi muitas não no estádio. Mas lógico que nos outros anos eu diminui um pouco o ritmo de ir aos jogos, né? Mas eu sempre fui bastante. No jogo. E aí teve a final Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras era o Palmeiras da Parmalat. Era a mesma comparação. Barcelona e Figueirense. Tá? Mais ou menos isso. E não é que o Corinthians ganhou o primeiro jogo. Assim, o próprio corintiano antes da final falava, tamo fudido. O Palmeiras era grana, era todos no auge. Antônio Carlos, Edmundo, Edilson, Rincon. Era muita gente, muito boa. E ganhou o primeiro jogo, 1-0. Neto bateu a falta, o Viola se jogou lá numa bola quase perdida e foi gol. E ele imitou o porco, e aí, nossa, ele criou um problema. Mais ou menos problema, porque depois ele jogou no Palmeiras. Existia uma lenda de que o Neto de que o Viola era palmeirense, né? Ninguém sabe. Ele só não jogou no São Paulo, jogou no Santos com muito afinco, jogou no Palmeiras com muita vontade, pintou cabelo de verde. Viola era uma figura à parte. Ele era excelente jogador de futebol. O único cara que foi convocado para a seleção, um cara que foi convocado para a seleção por simpatia. Igual o Vampeta, todo mundo gostava dele. Ricardo Rocha também foi isso já. Em tempos atrás. E aí, cara, naquela semana, o Corinthians ganhou aquele jogo, naquela semana, a gente ia nos bares ali da região e tal. E tirava muito sarro, já tinha muito palmeirense ali na área, tudo, vizinho da frente, tal. Tirava sarro, fazia aposta e tal. Puta merda, cara. Eu sei que assim, eu devo ter sido insuportável. Porque chegou no dia do jogo, eu me lembro, não tinha ninguém em casa. Ninguém. E eu assisti o jogo com o Kia. Eu e o Kia, vendo o jogo. Não lembro se o Josué também estava comigo, Pardal. E, cara, foi um massacre. Foi 3-0 no jogo normal. E aí, como o Corinthians tinha ganho o primeiro, independente do resultado, ia pra prorrogação. E na prorrogação ainda foi 1-0. Então, soma de tudo, foi 4-0. Mano do céu, esses caras estavam na frente da minha casa. Fizeram um conglomerado de palmeirense. Tinha nem que eu nem conhecia lá. Pra encher o saco, não sei o quê. E eu falava, não, se perdeu, põe a camisa do Palmeiras. E não sei. Fizeram eu pôr a camisa do Palmeiras. Foda-se. Foi bom pra mim, porque eu também aprendi a conviver com isso. Eu aprendi a conviver com essa coisa de que você ganha e você perde e tá tudo certo. Mas eu já tinha 24 anos de idade, né, cara?
E aí começou essa era Parmalat, não se tirava nada do Palmeiras. Naquele Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez um campeonato impecável, impecável, umas apostas loucas. Ele trouxe um comentarista, um ex-jogador, que era comentarista de futebol já na época, chamado Mário Sérgio Pontes de Paiva, falecido agora há pouco, no ano passado, no acidente da Chapecoense. Ele estava indo para lá para narrar o jogo, para comentar o jogo. E o Mário Sérgio treinou o Corinthians, e o Corinthians perdeu aquele campeonato tendo perdido uma única partida. Uma única partida. E só que o Mário Sérgio era esquisito. Ele treinou o Corinthians naquele Campeonato Brasileiro, acabou o ano, no ano seguinte ele se demitiu. Ele, não, quero ir embora. Não. Acho que não aguentou o estresse e foi embora. Em 93. Em 93, o Palmeiras fez o título final com o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia que estava lançando dois caras, que era o jovem goleiro Dida, que depois foi campeão mundial pelo Corinthians, mas jogou muito pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo Inter, enfim, seleção brasileira. E o falecido Alex Alves, um cara muito infeliz, mas um bom, excelente jogador, folclórico. E aquele ano realmente o Corinthians jogou muito, muito, muito. Mas começou a vir, né? A partir de 93, opa, o São Paulo já tem dois, o Santos tem dois. E o Corinthians? E o Corinthians? Cadê a Libertadores do Goiás? E aí, todo ano era a mesma coisa, caía nos mata-mata. Tinha ano. Sempre passava da primeira fase, passava muito bem. Depois, ia embora. Ao final bom, veio vindo, deixa eu ver, 93, depois foi campeão paulista em 95, em cima do Palmeiras. O Palmeiras ainda da Parmalat, mas já numa Parmalat capenga. Ele já não tinha aquela condição toda de... E foi até, me lembro da final, foi lá em Ribeirão Preto, o tal do estádio Santa Cruz, né, que eles costumam chamar. E o Corinthians ganhou com um golaço do Marcelinho. O cara ficou louco, louco, louco. E foi marcante, não pelo título em si, mais um paulistinha e tal, mas foi marcante porque a gente nunca mais tinha conseguido ganhar do Palmeiras depois de 93. Em 94 teve um Rio-São Paulo, que a final foi Corinthians e Palmeiras. O Corinthians perdeu de novo pro Palmeiras. Em 95 acho que tinha tido um clássico, um ou dois clássicos já, e tinha perdido também. Então tava complicado, né? E aí ganhou aquele gol do Erivelton, para ser mais exato. Gol do Marcelinho que empatou. O Palmeiras fez 1-0, o Marcelinho empatou. E o Erivelton fez aquele puta golaço de esquerda na entrada da área. E foi campeão. Chorava. Eu, o Arnaldo aqui, o vizinho, e alguns corintianos besta. Finalmente, matamos esses porcos chatos, não sei o quê. Uma farra na rua ali da Gláucia e tal. 95. Depois disso deu um hiato aí. Eu me lembro exatamente de muitos detalhes. Nossa, essa fumaça tá intoxicante, hein? Caramba, travou meu nariz agora. Aí chegou. No final de 97 chegou um garotinho no Corinthians, um baixotinho, carioquinha, folgadinho, que já tinha sido campeão em 97 pelo Flamengo, chamado Marcelo Pereira Sursim, ou Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, um cara extremamente vencedor, extremamente competitivo, extremamente mau caráter. Ele continua sendo um caloteiro, um embusteiro, enfim, mas foi um jogador fora de cogitações, que só não foi para a seleção por causa do caráter dele mesmo.
porque foi um dos melhores na posição daquele meio atacante que eu já vi jogar. Aquele pezinho direito dele, batendo uma falta, ou lançando uma bola, ou fazendo um golzinho de cobertura, a facilidade que ele tinha, realmente. E esse menino chegou, o Corinthians montou times excelentes, teve uma parceria, a primeira parceria milionária, teórica, supostamente milionária, que era o tal do Banco Excel. O Banco Excel não existe mais, faliu, em pouco tempo foi tudo mandado embora. O que será que tá pegando ali? Uma experiência da molecada. E enfim, acabou que 97 não trouxe nada, basicamente pro Corinthians. Isso aqui é um estilo. Conheço a frente do meu carro, cara. E aí chegou 98, 99 e 2000, os anos áureos do Corinthians. Acho que eu vou continuar amanhã, né? Pra fazer em duas partes essa retrospectiva do que eu me lembro do Corinthians. Então tenho que lembrar que eu tenho que recomeçar 98. 98 acho que ainda era Banco Excel, sim. Acho que ainda era. E aí era também um time realmente muito especial, esse time do Corinthians. Vamos lá, filho. Você vai me ver? Obrigado. Boa tarde, linda. Vou ver se eu dou uma voltinha com o Pitocos. Umas 7 e pouquinho, 7h20, 7h30 eu me dirijo a Pirituba. Não sei se eu vou de moto ou se eu vou de carro. Tô pensando. Acho que eu vou de carro. Isso aí, gente. Chegando. Terminando. E o meio da semana profissionalmente foi concluído. Um abraço a todos. Até mais tarde.